Olá, boa noite a vocês que assistiram a partilha do dia 13/12. Estamos aqui em Fátima, Portugal, retomando as partilhas públicas. Estive no Brasil com alguns compromissos, e agora retomando aqui as partilhas. A reflexão de hoje é: algo em nós está insatisfeito e clama por uma existência superior. Então, o que será que tudo isso pode trazer no dia de hoje como alimento para a nossa busca espiritual? Bem, nós precisamos reconhecer de início que a nossa existência ela transcorre em muitos níveis. Nós já estudamos nossos níveis de consciência e precisamos realmente reconhecer isso e ter muito presente isso. E temos uma participação maior dos nossos níveis aqui humanos, não, que estão mais próximos dos sentidos, da vida material e tudo isso. Porém, existe algo mais profundo dentro de nós, e todos nós, no fundo, sabemos disso. E nós somos muito afetados aqui no nível consciente por aquilo que nós chamamos de subconsciente e de inconsciente também. Então, estamos submersos, primeiro, no nosso próprio núcleo pessoal, em torno do qual giram nossos interesses, e além disso, dessa consciência coletiva que hoje se encontra bastante perturbada, como nós podemos identificar muito facilmente. Da mesma maneira, nós temos núcleos internos. Nós temos, sim, núcleos superiores que até hoje estiveram muito ocultos, muito escondidos, digamos, porque não puderam se expressar muito aqui. Então, nós temos um amplo horizonte de trabalho, de desenvolvimento espiritual, só que temos de caminhar na direção correta, para evitar aquele sentimento de estarmos dando voltas em torno sempre de nós mesmos, e a uma certa altura sentimos aí uma frustração, uma tristeza, como veremos aqui em algumas perguntas. Bem, e esses níveis superiores, eles igualmente nos influenciam. Eles também nos trazem impulsos e fazem com que nós tenhamos contato com estados de consciência e com outras consciências que nós não podemos ver, eventualmente, não interagem conosco, como aqui, como pessoas, nós interagimos. Então, existe uma situação, digamos assim, nos planos superiores, que são os grupos internos. Então, nós não somente somos esse indivíduo aqui, com uma identidade humana, mas também temos uma identidade interior, que não somente é uma matriz, que nasceu de um estanque universal, não, da origem de Deus, como quiserem, e para viver um processo de evolução e depois transitar um caminho de retorno. Então, essa nossa identidade interior, ela determina que nós façamos parte de grupos internos, e esses grupos se desenvolvem, amadurecem com diferentes objetivos, diferentes âmbitos de fontes de inspiração, se podemos falar assim. Então, existem grupos internos, dos quais o nosso mundo interior, bem entendido, a nossa consciência profunda faz parte, e como podemos ver, é uma realidade que transcorre muito no inconsciente. Transcorre num lugar dentro de nós que, em geral, não dedicamos o tempo necessário e a estabilidade nessa busca necessária para, minimamente, comungar e trazer para a nossa consciência reflexos desse processo. Porque, definitivamente, a humanidade não foi criada para isso que nós hoje cremos ser os nossos objetivos. Coisas materiais, conforto, bens materiais, poder, até mesmo capacidade de destruição. Definitivamente, todo ser humano desconfia, pelo menos, de que existe algo que tem um sentido muito mais profundo. E onde está esse algo? Então, quando emerge essa insatisfação em nós, temos que ter muito cuidado, porque a nossa mente
segundo uma grande espiritualista não chamada Helena Blavatsky, ela dizia que a mente é a assassina do real. Então a nossa mente, ela filtra, ela interpreta essa nossa eventual insatisfação e ela conduz os veículos a buscarem uma satisfação ou uma compensação para sombrear, não, para obnubilar a verdadeira origem, eventualmente, dessa insatisfação. Agora, atenção, não estou dizendo que toda insatisfação é essa busca espiritual. Pode haver uma insatisfação que nasce de uma não concretização de um desejo próprio ou de uma ambição humana, que pode gerar também uma insatisfação, mas não é disso que se trata. Quando emerge não algo em nós clamando por uma existência superior, e como nós podemos identificar isso? Quando nós começamos a desconfiar que mesmo aquilo que antes nos dava uma certa gratificação, já começa a ampliar, inclusive, a insatisfação. Então, aí o indivíduo entra numa crise muito particular, porque mesmo coisas humanas e, eventualmente, até místicas, já não matam mais a sua sede. Ele continua sentindo essa insatisfação. Então, se trata de cada um observar muito esse processo, e observar não é conduzir nem é controlar, é observar. Porque é muito importante esse lugar, parênteses, do observador, porque ao olharmos em perspectiva o que vai acontecendo conosco, nós temos um pouco mais de possibilidade de receber uma ajuda desses nossos níveis profundos e sentir esse clamor. Enquanto estamos envolvidos com a insatisfação, estamos reclamando, estamos criticando, estamos julgando, estamos condenando, estamos responsabilizando alguém por essa insatisfação, estamos realmente perdidos. Essa é a palavra. Ficamos dando voltas em torno disso, e invariavelmente, com essa influência toda coletiva, vamos buscar as migalhas. Vamos buscar as migalhas, que são aquelas situações que nossas mãos simbolicamente podem alcançar, que vão trazer aí algum consolo, não, alguma gratificação, que vão maquiar, não, vão aparentemente mitigar uma sede que não vem de nada que é humano. Então, considero que esse estudo é bastante importante e útil para todos nós. Algo em nós está insatisfeito e clama por uma existência superior. Bem, como dizia, existe então todo um caminho a ser descoberto. E a boa notícia é que isso já existe, isso está dentro de nós, e temos que apenas organizar um pouco o nosso mecanismo, ou os nossos mecanismos, para aprendermos a selecionar um pouco mais onde colocamos a nossa consciência. Bem, quando emerge essa insatisfação, nós estamos atentos a esse chamado, nós damos atenção a esse chamado, não? Ou quando essa insatisfação, que também se traduz no chamado, nós lhes damos atenção, ou rapidamente nos deixamos sequestrar pelo movimento do corpo emocional ou do corpo mental, que vai em busca, de novo, por alguma coisa que esteja à mão. Estar à mão quer dizer alguma coisa que ele pode ativar com o seu livre-arbítrio, porque ele já conhece aquele mecanismo de gratificação, de alívio, não é assim? É um mecanismo muito conhecido de todos nós, não? E ele é tão infantil, por outro lado, que ele precisa ser descoberto, tornado consciente e começar por uma observação, não por um conflito. Se você vai lutar com isso, você vai se desgastar e não vai conseguir. Então, precisamos observar, detectar que isso existe, digamos que isolar esse movimento, onde está acontecendo esse movimento. São meus desejos, é algo do coletivo, de onde nasce isso? Por que minha mão? Por que minha intenção? Por que eu quero isso? Por que eu estou insistindo com isso? Isso faz parte do meu caminho realmente? Vejam, são perguntas tão simples que nós não fazemos. E nos deixamos arrastar
por esse processo todo, e com isso não conseguimos perceber que por detrás dessa insatisfação está um chamado, está um clamor. Algo em nós está reclamando, no bom sentido, uma atenção. Precisamos dar atenção a isso. Bem, a nossa situação atual, ela é fruto, não, da consciência mais superficial, do nosso envolvimento com as coisas materiais e do nosso, enfim, nosso desejo, nosso pensamento, nossa convicção, muito, inclusive, de que precisamos de todas essas coisas, desse envolvimento todo, para um processo que tecnicamente é chamado de autoafirmação. Então, tudo aquilo que gira em torno do poder pessoal é uma ferramenta para a autoafirmação. Por isso, no passado, não na Índia antiga, não nas filosofias orientais antigas, nas culturas indígenas antigas, se cultivava esse desapego, a renúncia, que era uma maneira de desativar esse vínculo automático com tudo isso. O indivíduo, na posição de observador, para isso também é meditação antiga, ele ficava diante desse movimento, desse rio que passa, sem se envolver. Sem se envolver. Bem, agora chegou o tempo de transcender a superficialidade da nossa própria consciência e começarmos a nos acostumar com movimentos de águas mais profundas, de realmente darmos atenção a esse clamor interior. E outra boa notícia, já são duas, hein? Hoje é o dia das boas notícias. É que basta nós ficarmos em silêncio muitas vezes. Aprendemos a ver a agitação emergir e fazemos assim, não? Observarmos aquilo e deixarmos aquilo passar, ou aquilo chegar no ponto que nos toca e nós podemos ver. Ah, te descobri, hein? Sabe quando a criança acha que está nos enganando, né? Ela corre, brinca, faz assim, e a gente fica fazendo o que não está vendo. A uma certa altura, sim, nós interagimos com a criança e aí podemos ajudar aquela criança a amadurecer. Então, analogamente, a nossa personalidade, ela ainda manifesta esses mecanismos muito infantis. Não? E ela só os manifesta porque nossa consciência profunda e nossa personalidade, que é o conjunto de nossos corpos, não tomam uma decisão de realmente interagir com essa criança e convidá-la a amadurecer. Sair desse lugar da criança que bate os pés, não, dessa insatisfação, e ajudá-la a identificar alguma coisa por trás daquela insatisfação. Bem, se nos acostumamos com essa calma interior, nós vamos começar a descobrir estados de consciência dentro de nós que estão prontos. Não é uma boa notícia? Estão prontos. Estão aí só aguardando que nós possamos dar um espaço para que eles emerjam e que possam começar a combinar os seus estados profundos, são estados de consciência impessoais, como o serviço, a compaixão, a solidariedade. Bom, são inúmeros valores de ética, não, como nós chamamos também, que vão começar então a trabalhar o nosso caráter e trasladar a nossa atenção do nosso ego e dos interesses pessoais para uma interação mais fraterna e mais construtiva. Sem falar da sensibilização que decorre disso para o que acontece com o planeta e com os demais reinos da natureza. Então, se nós não tocamos essa região profunda, não, e essa liberdade do espírito que começamos a desconfiar que existe, o nosso processo com a natureza, com os reinos, fica um processo ambientalista. Ficamos no ambiente dos ambientalistas, não, das causas ambientais, que é muito necessário, sem dúvida alguma, mas é a evolução dessas consciências. E o processo real, profundo dos reinos, onde fica? Percebe como é importante dar atenção a essa insatisfação? E voltando ao que eu mencionei anteriormente, não, nas palavras de Blavatsky, não permitir que a nossa mente interprete essa insatisfação como um estímulo de buscar satisfação naqueles objetos e interações que já sabemos que nós vamos encontrar, que são eventualmente gratificações muito passageiras.
Temos que atravessar essa etapa, é inevitável. Bom, para colaborar com esse processo, não vamos entrar num ciclo de partilhas até o início do ano que vem, primeiro trimestre. Vamos oferecer também algumas práticas espirituais abertas ao público. Então, a próxima será um trabalho com os símbolos. São símbolos que já estão disponíveis no livro Base do Mundo Ardente e no glossário esotérico. E vamos ver de novo como, através de símbolos tão simples, através de exercícios espirituais tão acessíveis, nós podemos acalmar o nosso processo consciente, não? Dar o alimento correto que a nossa mente necessite, dar o alimento correto que o nosso emocional necessite, que são os sentimentos superiores, e criar um processo físico-etérico, não? Onde o nosso movimento seja harmonioso. Onde o nosso movimento, nosso processo não de interação física também gere harmonia, gere saúde, gere vitalidade, gere mobilização não do sistema nervoso, como nós veremos aqui hoje através de uma pergunta, se encontra muito abalado. Vamos fazer também uma prática de mantras, com mantras que já existem no glossário esotérico, estão disponíveis. Não? E vamos também incluir esse tipo de atividade nas partilhas para que tenhamos um espaço também interativo entre nós, para, quem sabe não, juntos, mesmo estando distantes fisicamente, somente juntos através da tecnologia, possamos unir as nossas intenções e aí, mutuamente, nos ajudarmos nesse processo. Bem, temos aqui hoje muitas perguntas, vamos ver até onde chegamos, e são perguntas em torno desse assunto, e perguntas gerais chegaram nos últimos 45, 60 dias, que podem nos ajudar. A pessoa pergunta: percebo que a carência que o ego tem impede que muitas pessoas progridam, levando-as ao desespero e, consequentemente, a uma cegueira e inércia. Elas se veem muito sozinhas. Como acalmar esses corações perturbados? Veja, nós só podemos realmente ajudar e servir a um outro na medida que estejamos fazendo algo, em alguma proporção, o mesmo esforço que vamos sugerir que o outro faça. Por isso que muitas práticas hoje, muitos grupos, muitos conselhos, muitas até terapias não têm sucesso, chamemos assim. Por quê? Porque a pessoa não vive aquilo que ela prega. Ela fala de algo que ela não vive, ela não pratica aquilo que ela recomenda, ela não tem consistência naquilo que ela diz. Então, já que você quer ajudar, e é uma intenção muito idônea, observe em que profundidade você está fazendo isso em você mesma. Não? Portanto, como você está trabalhando a carência do seu próprio ego, e o fruto disso vai ser luz no seu caminho para ajudar os demais. Porque nós temos muitas lacunas de vidas anteriores, inclusive, que estão aí para serem completadas. Nós não podemos saltar etapas previstas no nosso processo evolutivo. Então, temos muitas encarnações, temos muitas pendências somadas de várias encarnações, e agora, nesse tempo de síntese, sentimos mesmo uma pressão, não? E o ego se vê nesse movimento de atender essas demandas. Agora, de novo, voltando ao contexto, isso é um clamor pela existência superior. Não nos equivoquemos, não. Agora, com muita sabedoria, temos que não entrar no processo austero e ascético, muito desatualizado, de tirar dos corpos um alimento que ele ainda necessita. Temos que aprender a selecionar esse alimento, não? Nutrir os pensamentos, sentimentos, as interações, naquilo que é o nosso nível de decisão, de qualidade de vida, não? De tipo de vida, e a partir daí tudo isso vai se esclarecendo. Bem, a pessoa pergunta: a autoobservação contribui para amadurecer espiritualmente a mente humana? Como dizíamos, não? Esse lugar de olharmos em perspectiva, ele sem dúvida alguma nos ajuda,
Porque a mente é muito essencial no nosso aprendizado de hoje. Ela realmente é muito essencial. Então, se nós aprendemos primeiro a observar o que estamos pensando e nos perguntarmos, sou eu que estou pensando isso ou isso está pensando na minha mente? Uma pergunta tão simples, não? Faça uma experiência hoje, ou nesse momento. Eu que estou pensando, eu estou conduzindo o pensamento com a minha intenção, estou acompanhando aonde o pensamento está me levando, ou estou sendo levado por algum pensamento. E atenção, hein? Aqui tem uma pergunta sobre a tecnologia que veremos depois, mais adiante. Hoje nós somos muito levados por pensamentos que são engendrados no nosso subconsciente pela tecnologia. Então nos vemos discutindo, ambicionando por algo, lutando por algo, nos polarizando com uma opinião sobre um assunto que muitas vezes não tem o menor sentido para nós. É o coletivo agindo na nossa mente. Então sim, se vamos auto-observando, não, gerando essa auto-observação, podemos eventualmente rastrear o nosso processo do pensamento, vai nos ajudar muito a discernir se seguimos colocando energia nesse pensamento ou não. E veja, no início do processo, vamos identificar naturalmente uma aceleração considerável nos pensamentos. É um depois do outro, uma desordem, um sem ser uma continuidade do anterior, não. Então, observamos, não contemos, não alimentamos, não controlamos, observamos e vamos discernindo. E aquilo que não nos corresponde, ou seja, não corresponde à nossa consciência, não vai ter consistência para aderir a nós e vai se dissolver. Então, é relativamente simples o processo. Agora, temos que persistir, porque isso é muito insistente. Muito insistente. Fica aquele pensamento ali, porque ele vem do coletivo. Então, como ele vem do coletivo, não vem de uma consciência dirigida a nós. Me explico? Vem de uma consciência coletiva que tem uma força considerável. É o que nós chamamos de uma forma pensamento coletiva. Bom, a pessoa pergunta, qual seria a chave para sair dessa inércia? Bom, creio que seja a inércia, não, que ela observa na humanidade como um todo. A oração seria uma solução? Nós temos também que localizar onde está essa inércia. Nós temos, isso é muito conhecido nas filosofias orientais. Temos na nossa composição elementos que podem levar à inércia. Então temos que nos conhecer um pouco melhor. Qual é a nossa natureza? Qual a natureza do nosso corpo físico? É uma natureza mais passiva, mais ativa, mais proativa? Não? O nosso emocional ele tende à depressão, tende à acomodação, tende ao apego, ou ele tende ao dinamismo, tende à interação, tende não a renovar-se. E o nosso mental? Ele é crítico, ele é receptivo, ele é compreensivo. Tudo isso tem a ver com a inércia. Então, e para complementar essa reflexão, onde está a nossa intenção? Onde queremos chegar? Nós só podemos sair da inércia, temos uma meta próxima. Qual uma meta para o meu dia, para a minha noite? Qual a minha meta para a minha semana? Qual a minha meta para esse ciclo da minha vida? Quando eu estabeleço uma meta, eu começo a reunir a energia de tudo isso, coloco a minha intenção nisso, a minha energia começa a se dirigir para isso, e eu começo a movimentar esse potencial e sair dessa inércia. Então veremos aqui a força que a consciência coletiva tem, que vai gerando não esses campos de inércia, de muita passividade. E a uma certa altura, inevitavelmente, nós nos descolamos, desconectamos dos nossos núcleos profundos e da inércia podemos avançar para uma etapa muito perigosa e muito comum hoje em dia, que é a depressão. Não? Então, imaginemos que somos uma água, não? Somos uma gota de uma água que é a humanidade, que é o planeta, e pela falta de
proatividade de uma meta, de um objetivo, nos tornamos inertes, não? Que a água vai parando, vai juntando aquela gota, vai parando com outras gotas, não é assim? E a uma certa altura estamos paralisados. Então, em parte, isso faz parte de uma estratégia que veremos em seguida, sim, de controle da humanidade, não? Para que sejamos passivos, paralisados, com muito medo, aterrorizados por essas formas de pensamento, que no nosso inconsciente gira uma busca pela autossobrevivência, pela autoafirmação, percebe? Como que temos que buscar essa lucidez interior. Temos que nos descolar dessa consciência coletiva. Agora, se a oração para ajudar, sim, a oração, além de inúmeros benefícios, não, sem dúvida alguma, disciplina também os nossos corpos. Criamos um horário, repetimos uma fórmula ou não, verbalizamos, colocamos nossa intenção nessa oração, consideramos, portanto, o mundo invisível, não assim? Se eu estou orando, em princípio, eu estou me dirigindo ao mundo invisível. Tudo isso nos tira dessa inércia, dessa letargia. Essa é a palavra da letargia, que a falta de uma meta, de um objetivo, pode causar em nós. Para onde temos que olhar e como saber que caminho percorrer para saber o nosso propósito? Então, como dizíamos anteriormente, já está refletido em princípio e em parte. Agora vejam, muitas vezes, ou quase sempre, nós não sabemos exatamente o que temos que fazer. Ou não sabemos por onde ir, porque realmente é muito turva essa nuvem criada pela consciência coletiva, pela negatividade que circula nesses níveis. Agora, sejamos inteligentes. Se vamos por um outro caminho, que é o caminho de não fazer, que nós já sabemos que não é o nosso caminho. Não é certo? Então, se nós somos vegetarianos, e não sabemos que dieta fazer, pelo menos evito aquilo que eu sei que eu devo evitar, que são produtos não animais, eventualmente produtos de interrompemos a existência de um animal. Então, muitas vezes, evitar ou mesmo negar, se temos essa energia da vontade, negar o que não é o nosso caminho, vai nos levar cedo ou tarde para o nosso caminho. O ponto é que nós, ao não vermos o nosso caminho, ou ao não identificarmos conscientemente esse caminho, nós acabamos cedendo para a pressão de uma experiência anterior e vamos lá, como dizíamos no início, buscar a gratificação ou a satisfação nessa água empoçada, digamos assim, que é a nossa inércia. Então, como redescobrir o nosso propósito, para onde olhar? Primeiro, tirando o olhar de onde ele não deve estar, só isso, lhes asseguro, só isso já traria para a nossa aura, não para a nossa consciência, uma calma interior e o início de uma indicação de para onde temos que olhar. Só isso. Só de parar, não, de olhar, de dar atenção para o que não deveríamos dar atenção. Mas temos que fazer a experiência, experimentem, isso não é um estudo teórico. Façam a experiência. Detectem o que você já sabe que de todo não lhes corresponde e evitem aquilo uma e outra vez. E esse espaço que se abre é um espaço virgem, criativo, profundamente criativo, que vai inclusive abrir espaço e tempo para isso, não? Que nós dizemos que queremos fazer e nos dedicar e que não temos tempo. Seguramente estamos colocando a nossa consciência e ocupando o tempo com o que não é essencial para o nosso momento. Bem, levando-se em consideração a crescente dependência dos adolescentes e dos jovens das tecnologias, pode-se dizer que há uma estratégia clara de dominação dos seres involutivos? Sim. Assim como existe um plano evolutivo,
Assim como existe, sim, previsto no pensamento da criação, um plano de evolução, um plano de ampliação da consciência, um plano de nós termos cada vez mais consciência de quem nós somos em muitos planos. Também existe um plano chamado aqui de plano involutivo, que é o plano que caminha na direção oposta, caminha na direção da dissociação, da individualidade, do destaque em detrimento, não, do bem comum, não, do compartilhar, ou melhor, do não compartilhar em detrimento do repartir. Então, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que isola, tudo aquilo que explode, não, que dissocia, nós chamamos de involutivo e de caótico. Então, sim, existe um plano para isso, e a tecnologia, não é que ela seja uma coisa involutiva, mas ela está sendo muito usada para esse plano involutivo. Através do que difunde, não? Através do que propaga, especialmente confirmando esses padrões de autoafirmação, que são opostos, digamos assim, de uma tendência de sim, eu me realizar individualmente, afinal eu sou um indivíduo. Ora, isso não significa e não se traduz eu querer destruir o outro, ou querer interferir na evolução do outro, ou eu não perceber que isso que eu amadureço em mim é para aquecer a evolução do outro, para compartilhar, ajudar o outro a evoluir. Não. Então, no termo da tecnologia, nós não sabemos ainda aonde isso vai terminar. Aqui tem uma pergunta muito ligada com tudo isso, que eu vou ler aqui, que a pessoa diz, não, se a soja transgênica é propícia ou não para o organismo. Então, esse tema da tecnologia, também coloco aqui o tema da biotecnologia. Então, a nossa ciência, que é uma sopa requentada da ciência da Atlântida, ela não conhece a repercussão da aplicação daqueles métodos hoje. Não conhece. Então, se nós tivéssemos vida interior, realmente, nós, digo a humanidade, nós jamais tocaríamos num gene de um animal, ou de um ser humano, ou de uma planta, de um vegetal, porque sabemos que ali existem milhões de anos de um processo evolutivo, de um processo que nós não conhecemos, que tem origem no universo. Então, se uma soja transgênica é boa ou não, olha, tudo aquilo que é transgênico que vejam, atenção, é o alarme realmente. Vejam, a maior parte que nós nos alimentamos hoje vem de produtos que não são puros, ou como se diz, não de sementes crioulas ou não manipuladas geneticamente. A grande maioria. Então, isso toca o nosso DNA, toca o nosso sistema metabólico, circulatório, endócrino, neurológico, toca os nossos sistemas com um tipo de substância que é alterada. E aí tudo aquilo que deveria digerir, processar, assimilar, não, aquelas moléculas, não encontra ali o código de trabalhar naquilo. Então começa a gerar todo um conjunto de situações do organismo, não, de disfunções, como nós chamamos, que a ciência chama de enfermidades desconhecidas, não é assim? Não se escuta muito isso? Não, enfermidade desconhecida, ou novas enfermidades. Não é que sejam novas enfermidades, é o resultado de nós estamos aí recebendo um impulso extremamente dissociativo e não estamos cuidando dos nossos corpos, não especialmente do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional e mental. No caso das tecnologias, o corpo físico, no caso da alimentação, incluo aqui a água também, como templos vivos. Como esse ambiente, não como um cálice, onde o nosso mundo interior emerja e aqui encontre, não, minimamente, uma estrutura saudável, pura, relativamente pura, por um processo de integração e interação com os demais reinos. Então, voltando ao tema da tecnologia, tudo que entra como estímulo mental, estímulo emocional, as tecnologias gráficas, não,
suas que aparecem e desaparecem, não é assim? Suas que não têm uma continuidade, as formas que não existem em harmonia. Olhem os desenhos animados que as crianças assistem hoje. Olhem as músicas. Olhem a frequência das músicas. Olhemos o tipo de ritmo e a combinação de ritmos. Tudo isso tem um plano por detrás. Aí quem conduz esse plano? Eu não vou entrar no mérito hoje, nos meus estudos, porque isso seria atrair um tipo de situação que não é necessária. O importante é nós evitarmos o contato com aquilo que não nos corresponde. Que o que está por trás disso é algo que realmente não vai colaborar com a nossa evolução. E no tema da soja, não, já que a pessoa perguntou, minimamente ajudará na construção do nosso processo orgânico. A pessoa fala, puxa, mas então, onde eu vou encontrar uma soja não transgênica? Vejam, é grave o assunto. Hoje mesmo, muitos produtos chamados de orgânicos naturais são de sementes transgênicas. Então, mesmo tendo sido desenvolvidos de maneira orgânica, eles são transgênicos. Ou seja, a origem daquele gene foi alterada para promover um benefício, entre aspas, não, seja qual for, que eventualmente pode ter até uma certa justificativa do ponto de vista comercial, produtivo e financeiro. Agora, como nós não sabemos, não conhecemos o plano evolutivo para nós e para a humanidade, seguimos correndo atrás desse plano material e num verdadeiro desencontro. E nesse caos todo, estamos dando cabeçadas uns com os outros, cabeçadas com essas forças evolutivas, e temos que filtrar muito tudo isso. Ao seu momento, fazemos um estudo só sobre o tema do reino vegetal, que é um assunto muito importante, e do reino mineral também. Me refiro às águas, aos minerais, não à terra, ao solo, às pedras. Existe um universo por trás disso. Chegaremos a isso. Então, sim, existe um plano por trás disso. Vamos trabalhar com um plano que não só neutraliza tudo isso, mas é o que nos corresponde, que é o plano evolutivo. Indiretamente deixamos não que o universo cure, transmute, redima e libere o planeta desse outro plano. Combinado? Bem. Quanto à tecnologia, não muito ligado a isso, nós não sabemos a repercussão da tecnologia em nós, do ponto de vista das frequências. Quando surgiu o tema das redes sem fio, não, a uma certa altura, surgiram muitos estudos. Como aquilo começou a interferir, lembro de ter acompanhado até um certo ponto, com uma pessoa que veio do Reino Unido e trabalhava com os crop circles, e ela fazia um estudo da frequência daqueles círculos com a consciência humana e também dessas redes, não, das frequências, não, das redes sem fio, no aprendizado das crianças. Então, já naquela época, estamos falando do início da década de 2000, existia um alarme em alguns países, não, de que realmente as frequências começavam a mudar o processo neurológico cerebral, inclusive. Então, hoje, quem não começa a se dar conta já do processo da memória, do esquecimento, da dificuldade de assimilação da informação, da dificuldade de reter o sonho, por exemplo, um sonho que teve à noite, dificuldade de associação de ideias, de criar, tudo isso está aí embutido no tema das frequências. E não sabemos, a ciência não conhece, ou me corrijo, o que a ciência conhece, ela não divulga, porque seria na contramão de seus interesses. Mas, a seu momento, podemos estudar sobre isso. E, como dizia aquela boa notícia, não, do estudo sobre os mantras, o trabalho com símbolos e cores e tudo isso, são, não digo que são antídotos, mas são a verdadeira vida que estamos buscando através dessas partilhas, não estimular, é o que nós temos que aderir. No mais, vamos crer que o universo cuidará disso. Me corrijo, seguirá cuidando disso. Sim. Bem.
O que os mantras em Hridim ativam em nós? Uma pergunta muito interessante. Quando nós chegarmos no momento de praticar juntos os mantras, vamos poder vivenciar isso. Agora, nesse processo da linguagem, estamos utilizando, por exemplo, nessa partilha de hoje, nós usamos não a gramática, o verbo, os substantivos, não os pronomes, as ideias, e vamos, através do processo da compreensão, gerando uma reflexão e estimulando algum processo, cada um dentro de nós, vivendo um processo distinto. Ou de crítica, ou de receptividade, ou de recordação, ou de impulso, ou de acolhimento, cada um no seu mecanismo engendra isso. O Hridim é um tipo de linguagem que traduz estados de consciência. Então, não traduz ideias, conceitos e reflexões, traduz estados de consciência. Então, as civilizações mais evoluídas, a grande maioria delas imateriais e incorpóreas, utilizam o Hridim no universo como um mecanismo de compartilhar estado de consciência, ou um mecanismo de criação, inclusive. Nós criamos através do som, o som movimenta os éteres, não é assim? Então, os éteres vão gerando frequências, vão gerando ondas, essas ondas aglutinam partículas, moléculas que criam formas, inclusive. Então, seria, como veremos assim um momento, um instrumento, se podemos chamar de instrumento, ou uma ferramenta, ou como queiramos compreender, de redescoberta na nossa ligação, inclusive, com os devas, com os anjos e com os elementais. Que esses elementais são elementos criadores da natureza. Se nós colocamos aí junto um trabalho com o som, em algum plano, em algum subnível, esse som vai organizar aquelas partículas, correto? Os elementais que vibram naquela frequência vão atuar ali e, de alguma maneira, participar daquele processo. Então, existem, inclusive, processos de cura ou de terapias que trabalhamos com sons ou com diapasão em cada frequência, que gera uma frequência. Os nossos órgãos, no Oriente são muito conhecidos, muito não, hoje já esqueceu muito, mas no Oriente, isso é conhecido da sabedoria antiga, que cada órgão nosso vibra numa frequência e quando trabalhamos com um diapasão ou com uma nota musical, aquilo vai ativando naquele órgão a frequência original daquele órgão. Então, o pulmão vibra numa frequência, nós ativamos aquela frequência, o nosso pulmão entra em contato com aquilo, tem até uma maca, com umas cordas embaixo da maca que geram as frequências, só para dar um exemplo, dentre tantos. Aquilo vai, então, calibrando aquela frequência que está dissociada do pulmão, no nosso exemplo de hoje. O pulmão vai retomando aquela frequência a uma certa altura, sem tomar nenhuma medicação, ou eventualmente complementando com alguma substância, esse órgão recobra, readquire aquela frequência original. Percebe como a medicina está distante? Então, além que seja muito necessário, isso aí não é uma crítica. É muito útil em muitas situações. A medicina está distante de todas essas realidades. Então é isso. Os mantras em Hridim e o Hridim como idioma, não só como mantra, mas como linguagem, é um processo criador e um processo de compartilhar estado de consciência. A pessoa pergunta: o que fazer com as forças que nos chegam, que eventualmente percebemos que não temos como lidar ou não sabemos como lidar? Não. E como discernir se são negativas e até que ponto nos interferem no nosso processo? Veja. Nós somos seres magnéticos, crendo ou não, querendo ou não, acreditando nisso ou não. Então, existe uma lei universal, que é a lei da atração, e nós atraímos o que nos corresponde. Não. Até o processo logarítmico da tecnologia usa essa lei. Não é assim? Que ele vai interpretando o nosso interesse, ele vai interpretando aquilo que nós
queremos atrair, em uma certa altura aquilo vem na nossa direção. Assim funciona o processo das redes e tudo que nos chega, não pelas nossas intenções. Ou seja, o que nós buscamos antes é o que vem atrás de nós. Na nossa vida diária, aquilo que nós somos, no nosso profundo, deveria ser esse polo atrativo das forças. Mas então nós atraímos também negatividade? Sim. Esse lugar, ou melhor, esses pontos cegos dentro de nós, menos evolutivos, eles também têm magnetismo. Desejos reprimidos, ou desejos por coisas, ou seres, ou experiências que não nos correspondem mais. Tudo isso gera magnetismo, que por sua vez atrai uma vibração correspondente àquilo. Esse tema ele é muito importante, que muito se coloca numa situação de vitimismo. Eu estou recebendo muita interferência, muito assédio. Pesquise um pouco se não tem algo em você que está atraindo isso. Pesquise um pouco mais. Não é pesquisar para se autolastimar, não viver um processo de autocomiseração. E tampouco isso é uma condenação. É apenas iluminar alguma região nossa que eventualmente ainda está um pouco obnubilada. Obnubilada quer dizer obscurecida. Está ainda patinando em alguma coisa não positiva, que está atraindo o que nós chamamos de assédio ou de involução. E, por outro lado, se você pesquisou e não encontrou nada, ou isso está no inconsciente, provavelmente, ou você está atraindo isso porque você chegou num nível de oferta de serviço, assim como as mariposas são atraídas para a luz, essa é uma analogia. Esse estímulo menos positivo vem também na sua aura, na sua consciência, para ser transmutado e liberado. Então não existe uma situação só. Cada situação é única, pode ser até a combinação dos dois. Chego a compreender, inclusive, que sempre é um processo híbrido. Em parte nos atraímos, em parte algo em nós que está num processo de transformação naquele setor da experiência humana está amadurecendo, e o que ainda é imaturo dentro disso atrai, acompanham, atrai uma certa situação para entrar nesse canal de amadurecimento e ser transmutado. O ponto é que algo em nós menos infantil, ao atrair isso, justifica que já que isso chegou, eu vou aderir novamente a essa situação, não? E ver quando isso termina. E ficamos repetindo esse padrão, todos nós conhecemos isso, não? E não conseguimos sair do hábito para uma cura, para uma liberação, senão que vamos do hábito para um vício e ficamos no círculo vicioso, como se diz. E vejam, tudo isso é parte da nossa experiência, não existe aqui nenhum teor no comentário de negatividade ou de condenação. É realmente para suscitar uma reflexão, uma autoobservação, e vemos se estamos atraindo isso para liberar, para transmutar como um serviço, ou atraindo isso porque nos corresponde ainda em algum nível. Puxa, por que atrair aquela pessoa? Por que atrair aquela situação? Por que eu estou atraindo isso? Mas se pergunte realmente, não embarque nesse barco que chegou, não como se fosse a sua vez de embarcar naquilo. Que chegou, fique aí em perspectiva e veja se é necessário ou não o envolvimento com isso e para quê. E para concluir, não, muitas vezes nós nos envolvemos sim, mesmo sabendo que aquilo não nos corresponderia mais, sabe por quê? Sabe quando Jesus teria dito? Aquele que persistir até o fim será salvo, ele não teria dito isso? Não. O ponto é que talvez não tenha chegado ao fim do ciclo de alguma coisa em nós ainda, me explico. Nós temos um karma com seres não de encarnações anteriores, um karma com a nossa família, onde nós encarnamos. Então, se alguma coisa ainda está em andamento, é porque aquilo não chegou ainda ao fim. Não o fim como na conotação de destrutividade, no fim de um processo, de uma síntese, de um aprendizado que está ali acontecendo e que a nossa presença ali representa parte desse aprendizado, me explico? Então,
chegar a algo não menos positivo ou involutivo, e aquilo até nos perturbar, puxa, mas ainda estou atraindo isso, ou ainda estou me envolvendo com isso. Sim, talvez esteja em andamento aí um processo de amadurecimento, apenas vigie para o seu lado menos maduro, não siga conduzindo isso e te arrastando numa experiência que eventualmente já poderia estar em outro nível. Me explico? Agora, para isso temos que aprender a renunciar, aprender a ganhar um certo controle sobre isso, aprender a dizer não. Dizer não às vezes, mesmo sentindo que um corpo tem uma necessidade, dizer não, não é momento disso. Começar a educar, disciplinar os nossos corpos. Caros irmãos, isso é um caminho de iniciação, é o preparo para a expansão da consciência. Nosso mundo interior não poderá haver uma expansão enquanto nós não aprendemos a dizer não para os nossos veículos em algum grau e a educá-los. E cada um está vivendo isso num nível, numa certa proporção. Muito bem. Vamos terminar com o sonho, não? Que a vida simbólica realmente é muito interessante. Vamos ver como podemos ser ajudados. Aí um parênteses, recordando, não é uma partilha ao vivo hoje, porque com o fuso horário aqui de Portugal não é possível fazer a partilha ao vivo, então está sendo gravada antes. Mas quem tiver perguntas, sugestões de temas, inquietações, coloque aí no chat, que depois isso chega até mim e serve como referência para futuras partilhas. Então a pessoa enviou o seguinte sonho. Cheguei numa casa alugada, e ao entrar na lavanderia, observei que haviam lençóis verdes pendurados. Lençóis espanhóis é sábanas, né? Pendurados. Porém, estavam sem pregadores, não? Pregadores, não sei como chama em espanhol. Broches. E, portanto, os lençóis estavam com risco de voar. Estavam ali na corda do varal, porém sem os brotes, sem os pregadores. E era uma casa familiar, essa pessoa parece, ela tinha a impressão que já havia vivido ali. O que isso pode querer dizer? Bem, dentro no nosso processo evolutivo, existe um ponto muito central na evolução humana, não é assim? Realmente muito antigo, muito central, que é o tema da nossa energia criativa, a nossa energia sexual. Isso não é um tabu, não é um tema sensível, delicado, não. É parte da nossa evolução, para começar o assunto. O ponto é que nós transitamos, inclusive, passamos como mônadas por uma experiência no reino animal, e a uma certa altura chegamos no reino humano e muitos traços não dessa experiência animal, ela é trasladada para a experiência humana, para que da base da coluna para os chakras superiores até chegar no consciente direito, como nós já conversamos também aqui, a nossa consciência possa viver o caminho do retorno e essa energia criativa também viver o caminho do retorno. Para chegar no sonho. Porque o símbolo de um dos símbolos que compõem em que momento está o nosso trabalho nessa encarnação e do nosso mundo interior com energia sexual, com energia criativa, é o tema da cama, do lençol e de como nós arrumamos a cama. Então, o lençol é aquilo que cobre uma cama, não é assim? Em princípio, cobre a cama e cobre o corpo para que vivamos ali aquele momento ou aqueles momentos do que pode acontecer numa cama, incluindo o repouso e tudo que nós já sabemos associado a isso. E um lençol verde pode ser a cura do processo de energia sexual trabalhado numa vida anterior, por isso a casa parecia uma casa familiar para você, só que ficou ali pendurado, sem dar atenção. Deu para acompanhar? Então você numa vida anterior lavou o lençol, ou seja, colocou esse processo da experiência com energia sexual para viver uma purificação no bom sentido, não viver uma síntese, não é um crime, é uma parte da experiência humana. Isso viveu uma purificação, foi lavado, foi pendurado, só que não ali ficou sendo acompanhado.
ficou um pouco ao vento, ficou solto. Não, que ele podia voar a qualquer momento e voltar a sujar. Então, talvez o símbolo está lhe ajudando a criar um alerta para você retomar aquele ponto que você deixou, dá para acompanhar? Numa vida anterior. Então, vejam, a boa notícia é o lençol não está no chão, está pendurado ainda, não, está limpo, é verde, que é a cor da cura, em muitas nuances, está disponível. Então, se pergunte, bom, qual é o próximo passo? Terminar de secar, dobrar, guardar, voltar a colocar sobre uma cama. Qual é o meu momento? É um processo interior na consciência, acompanham? Não estou estimulando ninguém a energia sexual ou o processo criativo. Estou fazendo uma reflexão, já que a pessoa trouxe um sonho, também para salientar como é importante a atenção aos sonhos. Como um símbolo aparentemente tão banal, está aí, reside aí, está por detrás um aprendizado e um estímulo para nós evoluirmos. Muito bem. Temos aqui mais umas 5, 6 perguntas, mas paramos por aqui. Daremos continuidade às partilhas no dia 27 de dezembro. E vamos usar essas boas notícias, que são as soluções, o trabalho com os mantras, o trabalho com os símbolos, para que possamos juntos ir criando uma condição que as partilhas não sejam só informativas, mas também formativas, transformadoras, e que criem também, num plano interno, no plano superior, essa conexão entre as almas, entre os seres que buscam realmente o despertar e a ampliação das suas consciências. Combinado, então? Nos vemos no dia 27. Obrigado por acompanhar. Se gostaram do vídeo, tenho que fazer essa propaganda aqui, deem aí o thumbs up, porque assim a plataforma interpreta que é um vídeo interessante, é um vídeo útil, e outras pessoas que eventualmente estão precisando desse tipo de impulso podem chegar a esse conteúdo que a plataforma interpreta que é um conteúdo construtivo e interessante e evolutivo. Combinado? E se não gostou, coloca o thumbs down, não tem problema. Faz parte também da minha revisão para me dedicar ainda mais para conteúdos evolutivos e construtivos. Combinado, hein? Até a próxima.